tomou conta das redes sociais durante as últimas horas, né? Que é a respeito do Didi, o Renato Aragão. A gente vê muito falar sobre Lívia Aragão, né? A filha do Didi, que tenta ser influenciadora, atriz e tudo mais, mas a gente sempre Sabe o que conhece eu lembro ela da como Lívia filha Aragão? A do última Didi. notícia dela que eu lembro, Ah, ela, quando a Fernanda Torres foi indicada ao Oscar, ela falando lá dos Nepo Babies, né? Como se... teve isso? Teve isso, falando, ai, um orgulho pra nós que somos Nepo Babies. sendo que Caramba, eu nem né, lembro. acho que foi assim, tentou se lembro. colocar um pouquinho acima demais do que é. Coitada, né? Né? Mas aí, Daniel, o que Ah. acontece? Você tá falando de uma das filhas do Didi, é isso? Ele tem outra? Tem outra, e o nome dela é Juliana. Ela seria uma filha do Didi, que é da comunidade LGBTQIAP+, ela se nomina como lésbica, parece. E parece, segundo um diretor, que esta filha, a Juliana, sofre preconceito dentro de casa. Olha, entenda essa bomba, tá? Essa nova polêmica que tá envolvendo o Renato Aragão, de 90 anos de idade, começou a repercutir ontem nas redes sociais, tá? Segundo o diretor Rafael Spaca, que produziu um documentário muito polêmico, diga-se de passagem, sobre os Trapalhões, né? O intérprete ali, Didi, teria uma filha adotada que é alvo de comentários maldosos e piadas da família. Ela, que é lésbica, precisa trabalhar como motorista de aplicativo para sobreviver, já que ela não recebe nenhuma ajuda do pai famoso. Acho que por um lado, assim, não é porque ele tem dinheiro que tem que ajudar todo mundo, mas por outro, se ajuda um filho, tem a obrigação de ajudar outro, sim. E preconceito não cabe em lugar nenhum. Diga-se de passagem, acho que é importante a gente ressaltar isso. Continuando aqui. Segundo esse diretor, né, a Juliana Aragão, ela foi adotada pelo Didi quando ele ainda era casado com a primeira esposa, a Marta Rangel. Apesar dela ser pouco conhecida pelo público, ela vive, né, ao lado do Didi na mansão onde ele mora, mas mesmo assim ela é, segundo esse diretor, escondida por ele e pela família, além de ser alvo aí de comentários preconceituosos por conta da condição sexual, dela ser lésbica. Abre aspas. Ele mora, e pouca gente sabe disso, ele, a mulher, a Lilian e a filha Lívia, na mansão dele, né? Isso é o que todo mundo sabe. Mas dentro da casa dele tem uma outra filha, chamada Juliana, que eles escondem. Fecha aspas, Nossa. disse o Rafael Spaca em entrevista ao Salada Cast. E ele continua aí, tá lá, abre aspas. A Juliana, ela foi adotada pelo Renato e pela Marta Rangel, que foi a primeira esposa dele. Ela parece pouco, né, a Juliana. Ela tem uma filha, mas hoje ela namora uma mulher. A Juliana, e não é desmerecer a categoria, né? Trabalha como Uber, né? Motorista de aplicativo. Ela chegou a fazer uma vaquinha para pagar algumas coisas da conta dela, comentou aí esse diretor do documentário Trapalhada Sem Fim, que foi um dos grandes polêmicos documentários que falavam sobre a vida ali dos Trapalhões, né? As polêmicas que envolviam mesmo os bastidores dos Trapalhões. E ele continua, abre aspas. Ela trabalha de Uber, tomou o calote da Lilian e do Renato, não pagaram ela é um corpo estranho dentro da casa, por ela ser o que ela é. E hoje namorar uma mulher tem uma espécie de preconceito quanto a isso, de fazer falas, piadinhas atravessadas pra menina e assim por diante. E a gente vai comentar sobre isso, mas antes queria dizer que a coluna da Fábio Oliveira, Fábio, eu adoro a Fábia, procurou a Lilian Aragão, esposa do Didi, que é a que costuma gerenciar ali a carreira dela, inclusive conheci a Lilian nesse evento que eu entrevistei ali o Didi. A coluna da Fábia procurou a Lilian Aragão para comentar esse depoimento do Rafael, mas não obteve retorno até o fechamento da reportagem. Engraçado que a Lilian sempre, né, se enfia no meio das coisas, que às vezes nem é da conta dela, para poder dar a palavra. E dessa vez que a polêmica caiu no colo dela, ela não quis se pronunciar, não é? Que coisa curiosa. A gente sabe que o Didi não é conhecido como uma pessoa muito carismática e muito querida. A gente sabe que nos bastidores, até da Globo, agora que ele começou a ser um pouco mais queridinho com as pessoas, por conta que ele não tem mais um emprego, diga-se de passagem. Ele não é mais uma grande estrela. A Globo nem fez questão de chamar ele pro Criança Esperança, e eu acho isso ótimo. Sinceramente, pode até ser pesado o que eu vou falar aqui agora, pessoas que estão na frente das câmeras e se sujeitam Distratam, a né? ter alguém na equipe que distrata, né, sabe?
tem uma esposa, um marido, alguém que distrata a produção, que responde atravessado, ou a própria pessoa se eleva, igual um apresentador de um programa de fofoca que sai gritando nos bastidores, né, Nelson Rubens? Igual estão dando aí nos bastidores, e a gente sabe, tem várias pessoas que eu conheço da Rede TV, até mandei um zap pra umas ontem, que falaram que eles soltam uns absurdinhos ali nos bastidores do Fama, né? Que causou até o pedido de demissão do Fefito. Ontem a gente até pode trazer isso aqui com mais detalhes daqui a pouco. Eu acho que essas pessoas merecem o boicote mesmo. Acho que tem, as pessoas, ninguém tem que ter dó, não. Dó a gente tem que ter dos bichinhos de rua que estão passando necessidade ali. Eu sou ruim. Pode me chamar de ruim, mas eu não tenho dó de ser humano. Não tenho mais. Não tenho. Acho que é tanta lapada que a gente leva, não tenho mais. Não tenho. Eu tenho dó de bichinho que não tem condição de se defender. E a Lilian, então, não se manifestou mais a respeito. Não se manifestou, né? Não emitiu nenhuma nota sobre esse caso. E existe, então, essa outra filha que é escondida simplesmente por ela ser lésbica. Olha que absurdo que a gente tá vivendo. Daniel, e a nota da Fábia Oliveira ainda fala sobre as vaquinhas na internet, né? De acordo com a nota da Fábia, Juliana Aragão já precisou pedir dinheiro na internet para pagar algumas contas. Ainda de acordo, né, com esse diretor que concedeu a entrevista no podcast. A primeira vez foi em 2021, quando ela precisou abrir uma vaquinha para arrecadar R$550 para comprar os remédios dela para asma. Apenas R$550, gente. 2 anos depois, em 2023, ela ainda precisou criar uma outra campanha buscando R$2.000 para consertar o ar-condicionado que ela usa para trabalhar, abre aspas. Estou trabalhando no calor e passando mal, pois sou asmática. Não estou conseguindo juntar dinheiro para pagar o conserto, foi o que disse ela aí ao fazer essa vaquinha, pedindo R$2.000. E antes ela já tinha feito uma outra, pedindo cerca aí de R$550 para poder comprar os medicamentos para asma. Mas, assim, a gente percebe que, gente, dinheiro pro Renato Aragão não é um problema. A gente sabe muito bem disso. Como você bem falou, né, Daniel? Não é conhecido por ser uma pessoa, digamos assim, muito calorosa nos bastidores, mas a gente tem que falar que é um dos maiores humoristas que o Brasil já viu. Salários também. Um dos maiores salários que a TV Globo já pagou. É uma pessoa que todo mundo que bate o olho sabe quem é. Ou seja, é uma pessoa que até hoje está em alta nas redes sociais, né? Inclusive, vi até falando que era um dos influencers mais velhos que tinha, já que ele tem 90 anos, tem muitos seguidores. Tava fazendo pubs. Até outros dias, né, a gente via isso. Então, assim... Prefiro o Ari Toledo. O Ari Toledo não, o Ari Fontoura. O Ari Toledo já foi, já. Mas Fontoura. Assim, essa situação da filha tá pedindo vaquinha na internet é no mínimo estranha, sendo que, de acordo com esse diretor, ela mora na mesma mansão que o Renato, né, e que a esposa e que a filha. Então é realmente uma situação que, se de fato for da forma que está sendo dita pelo diretor, porque a gente não ouviu uma versão oficial nem da própria Juliana e nem do Renato ou da assessoria dele, se for dessa forma mesmo que ela está sendo tratada, isso é um dos maiores escândalos, um dos maiores absurdos que a gente já deu aqui no nosso canal. Com certeza. Porque, sem dúvida nenhuma, uma pessoa que adota uma criança, leva ela pra dentro de casa e depois que essa criança se torna uma mulher adulta, uma mulher que se identificou, né, como lésbica e torna essa pessoa uma, digamos assim, vamos esconder essa pessoa, vamos tornar ela que uma pessoa menor que a outra só por conta da orientação sexual dela, isso é um dos maiores absurdos. Concordo. Mas eu preciso reforçar. Isso é uma versão de um diretor, a gente precisa ver a versão da própria Juliana, que ainda não veio a público falar, e também, como você bem disse, né, foi procurada a assessoria do Renato Aragão, né, a esposa do Didi. Ela é assessora dele também, né, e não houve resposta. Ela faz tudo, né? Então, assim, é realmente um escândalo e a gente sabe que muitas vezes o silêncio, né, é a melhor resposta para esse tipo de escândalo. Vão deixar abaixar a poeira e ficar por isso mesmo? Ou vão utilizar do espaço que o Renato tem na mídia para se defender, para esclarecer alguma situação? Vamos ver como que vai ficar isso, mas repito, se isso se confirmar, é um dos maiores escândalos e reforça aquela má visão que o público já tinha de Renato Aragão fora das telas, né, nos bastidores. É verdade.
Acho que as pessoas, elas tendem muito a... Ai, não, mas ele fazia tão bem pras criancinhas do Criança Esperança. Ai, vocês têm que parar com esse negócio de idolatria e entender que na frente das câmeras, quando as câmeras ligam, todo mundo sorri, todo mundo é maravilhoso. E eu falo isso como pessoa, como CPF mesmo, deixando qualquer coisa de lado agora. Quantos artistas que eu não conheci nessa vida de sei lá quantos anos de repórter, que você também presenciou, que foram uns pau no cu com a gente, com a imprensa, ligam-se as luzes, oi galera, sorriso nossa, no rosto, sorriso né? Maravilhoso, tratou super bem, nos bastidores faltou ali cuspir na cara da gente, e a gente, é o nosso trabalho, a gente tem que levar, por isso que tem artistas que eu realmente falo aqui, que foram pessoas que eu não gostei. Quando eu entrevistei o Didi, eu tive contato ali com a Lilian, ela tava, era muita gente, né, querendo conversar, então ela tava meio ríspida, foi o meu primeiro contato com ela, né, e depois que eu fui conversar com outros jornalistas que falaram que ela é ríspida, mas em nenhum momento ela me tratou com falta de educação. Poderia ter sido um pouquinho mais tranquila ali, até porque era um evento cheio de pessoas. Eu acho que é aquilo. Era uma CCXP. Já vou falar todos os nomes aqui, porque já tem anos que eu não faço. Parece que o evento até deu uma decaída depois. Mas assim, não quer que o artista dê entrevista? Não vá. É simples. Não quer dar entrevista pra imprensa? Não vá, não saia de casa. É simples assim. E eu parto desse pressuposto, porque depois vai lançar podcast, vai lançar não sei o que, fica enchendo os e-mails da gente de release, enchendo o WhatsApp, igual a assessoria de uma cantora que foi extremamente estúpida com a nossa produção, e todo dia fica mandando um WhatsApp, bloqueio mesmo, não tô nem aí, fica arquivado lá, não faz questão de dar nota. Se na hora que a gente quer uma entrevista, quer fazer uma pauta diferente, o artista não está disponível, não vou usar o nosso espaço para ficar divulgando música, que se lasque, que tire dinheiro do bolso para ficar pagando anúncio. Não vou. Até porque tem muito artista que nem fã-clube valoriza, vai valorizar a imprensa? Não é assim que funciona, tá? Agora sim, se isso realmente for verdade, até porque se não fosse, eu acho que a assessoria do Didi deveria ter se pronunciado mais rápido. Se isso for verdade, espero que tomem vergonha na cara e espero que a Juliana entre na justiça bonitinha pra exigir alguma coisa que ela com certeza tem direito ali. E Juliana, você tá mais do que certa, viu? Tá trabalhando, tá indo atrás do seu e não tá atrás de fama, de dinheiro, de pai. Até porque se você quisesse botar a boca no trombone, você já teria feito. Há mais e se tempo, você né? quiser botar a boca no trombone, você tá convidado a vir aqui no Papo de TV. Porque o culhão a gente tem aqui pra dar. O espaço tá aberto pra você, porque em 2025... Uma pessoa velha de 90 anos meteu o louco desse e fala, me poupe, né, gente? Me poupe, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Preconceito a gente não vai aceitar em hipótese nenhuma. É intolerável. Intolerável. Com pessoas intolerantes, a gente tem que ser intolerante de volta também. Eu acho que essa é a premissa que a gente tem que partir sempre. E seria não tolere intolerância. Como você falou, não é? Com certeza. Mas tá aí, né? Mais uma notícia daquelas que ataca a gastrite nervosa da gente. Porque... Cara, de verdade. A minha já passou há algum tempinho, graças a Deus. É que é um negócio que é inconcebível, realmente não dá assim pra aceitar. E já foi normalizado durante muito tempo, né, certas coisas. E como você falou, 2025 não dá pra continuar aceitando e vendo certos comportamentos vindo de pessoas que deveriam ser exemplo. Porque quem tá na frente, quem tá na mídia, tem que ser exemplo. Com certeza. Faz parte do seu cargo de pessoa famosa. É verdade. Seja exemplo. Mas vamos lá, Daniel. Bora, Lechete!